Obrigada. Eu quero começar dizendo que, na verdade, meu trabalho é conjunto. Eu vou falar 20 minutos e depois eu vou passar para a Cecília, porque a gente resolveu fazer assim. A gente conversou sobre o tema, eu queria falar sobre extinção, a gente teve algumas ideias e a gente dividiu. Eu fiz um texto e ela fez uma obra de arte. Não é uma obra de arte, ela vai explicar depois. Meu texto chama Os Desaparecidos do Antropoceno. Em 1960, talvez um pouco antes ou um pouco depois da inauguração de Brasília, a cidade que deveria sintetizar a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, um grupo de candangos, os trabalhadores da construção civil, imigrantes nordestinos que ainda levantavam a cidade, encontrou, a terraplanar uma área, alguns ninhos de rato. Esses ninhos ficavam debaixo da terra, e seu habitante, um bichinho de pelo alaranjado, com uma listra escura no dorso, focinho longo e cauda grossa, revelou-se, quando examinado pelo pesquisador João Mugen, não apenas uma espécie desconhecida. Tratava-se de um novo gênero da família de roedores, Cricetidae. Mugen, que recebeu, examinou e descreveu 8 desses ratos, homenageou o presidente e seus descobridores ao nomeá-los. Juscelinomes Candango, o rato candango de Juscelina. A nomenclatura popular dispensou o político, e o bicho ficou sendo só rato candango, como os trabalhadores que o encontraram. Esses homens, que à época da inauguração de Brasília contavam cerca de 40 mil, eram submetidos a jornadas exaustivas de trabalho, racionamento de água, alimentação de péssima qualidade e viviam em acampamentos precários providos pelas construtoras da Cidade da Integração Nacional. Em 1959, um ano antes de descobrirem o rato, foram vítimas de um massacre, que ficou conhecido como o Massacre de Pacheco Fernandes Dantas. Depois de uma confusão no refeitório da empresa, um grupo de candangos enxotou dali para fora a GEB, Guarda Especial de Brasília, que havia sido chamada para contê-los. Durante a noite, a polícia retornou. As versões oficiais falam em entre 1 e 9 mortos, mas a memória subterrânea daqueles que estavam lá narra uma história em que caminhões caçamba ensanguentados transportaram corpos no meio da noite. Um jornalista que conversou com os sobreviventes conta: nenhum dos operários falou em menos de 50 mortos. Houve quem estimasse em 120. Mas, para mim, o dado convincente foi o seguinte: apareceram cerca de 93 malas sem dono dentro do acampamento no dia seguinte. Esse número, 93, é extremamente convincente. Diz-se que Brasília foi erguida em cima do sangue dos candangos. Os ratos, que lhes são epônimos, nunca mais foram vistos desde aquela primeira vez nos canteiros de obra. Foram declarados extintos, a causa sendo a perda de seu habitat. Brasília e o desenvolvimentismo não comportam nenhuma espécie de candango. E, se desenvolvimento é o nome do jogo que resultou no Antropoceno, então o massacre de populações subhumanas e não humanas é sua moeda corrente. Dos operários assassinados, não se encontraram os corpos. Dos ratos, os 8 espécimes descritos em 65 por Mugen encontram-se empalhados no Museu Nacional do UFRJ. Os outros, que compunham todo um povo, jazem anônimos com seus operários sob o solo de nossa capital. São seus fantasmas. Dona Haraway costuma dizer... Esse é um prólogo, tá? Dona Haraway costuma dizer que a civilização baseada na queima de combustíveis fósseis é também aquela comprometida com a produção acelerada de novos fósseis. E, de fato, como Will Stephen explicou, eu cito, curiosamente, a mudança climática não é o argumento mais forte para a proposição de uma nova época geológica, o Antropoceno. O argumento mais forte é a biodiversidade. E por quê? Muitas das épocas da Terra são definidas por mudanças agudas no registro fóssil. Estamos vendo isso agora. A taxa de extinção está entre 100 e 1000 vezes maior que o nível de fundo. Devido a nós, claro. Fim de citação. Muitos concordam hoje que estamos vivenciando a 6ª grande extinção, também chamada de extinção do Holoceno ou extinção do Antropoceno. Queimando fósseis antigos, não paramos de criar novos fósseis. Do ponto de vista desses novos fósseis, dos que se extinguem para se tornar, por exemplo, pedras, o Antropoceno, mais que uma época geológica, é um sistema de governo, um regime de exceção. Subversivos pelo desacordo entre seu modo de vida e aquele único aceito pelo poder que se impõe sobre eles, inumeráveis espécies animais sucumbem diariamente,
caçadas direta ou indiretamente, por exemplo, pela precarização de seus habitats. São os desaparecidos do antropoceno, desaparecidos políticos, criminosos radicais na monocultura civilizacional. Em um texto chamado Carta ao Artista, Vinciane Desprez, que está aqui, discute a questão da extinção a partir da falta que os desaparecidos fazem no mundo. Ela diz, e eu cito, a questão não é mais a tristeza ou o luto que experimentamos com cada perda, mas o que este mundo está perdendo. Pois se a realidade mesma deste mundo é composta de pontos de vista múltiplos sobre ele, de diferentes maneiras de viver nele e habitá-lo, de todos os usos, invenções e percepções que o fazem existir e lhe dão sua espessura e densidade ontológicas, então, com cada extinção, uma parte da realidade se perde. Fim de citação. Ela cita o romance de Henrique Cheviat, que chama Sem o Orangotango, quando o escritor descreve a morte do último desse povo. Eu vou citar a citação esse pedaço do livro do Henrique Cheviat. O ponto de vista do orangotango, que não significou pouca coisa na invenção do mundo e que segurava o ar no globo terráqueo, com suas frutas carnudas, seus cupins e seus elefantes, esse ponto de vista único, ao qual se deve a percepção dos trinados de tantos pássaros cantores e aquela das primeiras gotas de orvalho sobre as folhas, esse ponto de vista não existe mais, você se dá conta. O mundo, de repente, encolheu. É todo um aspecto da realidade que colapsou, uma concepção completa e articulada dos fenômenos que fará falta doravante à nossa filosofia. Fim de citação. O mundo, em uma palavra, empobrece a cada extinção. É interessante que Cheviat mencione a filosofia, que em grande parte de sua história, pelo menos a majoritária, se esforçou para retirar dos animais qualquer ponto de vista, culminando na famosa teoria acerca de sua pobreza de mundo. Seguindo Cheviat, podemos nos perguntar se o mundo dos animais é pobre nele mesmo ou se é um mundo configurado pelo antropos, que é cada vez mais pobre. Esse homem que fala e forma mundos empresta seu nome a uma época cujo próprio é a pobreza ontológica. Heidegger escreveu que o salto do animal vivente ao homem falante é tão grande ou até maior que o da pedra sem vida ao ser vivo. No antropoceno, essa afirmação perde seu caráter supostamente descritivo e aparece como uma tarefa que o configurador de mundos tomou para si, aproximar cada vez mais os animais das pedras, transformando-os em fósseis. A clareira do ser, isto é, o deserto. Entre instintos e instantes, o vocabulário mobilizado pela biologia é oriundo do mito ou da ficção. Há as espécies Lázaro, que, consideradas extintas, reaparecem. As espécies Elvis, que, mesmo extintas, não param de ser vistas. É verdade isso. São espécies parecidas ou híbridas. E as espécies mortas-vivas, que ainda contam com alguns indivíduos, mas são incapazes de se reproduzir, estando condenadas à extinção próxima. Chama atenção, nessa nomenclatura, a situação ontológica ambígua desses animais, como se a possibilidade de seu desaparecimento os situasse em um limbo existencial, nem vivos nem mortos. Falei em fantasmas para me referir aos extintos no começo desse texto, e a essa altura o termo não parece fora de lugar. Poderíamos juntar ainda a esse grupo mítico as espécies que se extinguem sem que cheguemos a conhecê-las, espécies fabulosas, cuja história permanece matéria fantástica. Percebemos, assim, como a questão da extinção é moldada em um certo imaginário segundo categorias da ficção científica. A antropóloga Genese Sodikoff, a esse respeito, comentou que, cito, a adoção, por parte dos biólogos conservacionistas, da metáfora do zumbi e a imensa popularidade dos temas apocalípticos e de zumbi nas TVs europeia e americana diz algo sobre a experiência subjetiva da mudança planetária no norte do globo e sobre os modos como projetamos a forma das coisas que virão. Este é nosso evento de extinção, diz um personagem na série de zumbis The Walking Dead. O possessivo nosso, fim de citação, o possessivo nosso, na expressão nosso evento de extinção, parece apontar para dois significados. Trata-se da extinção deflagrada por nós e, ao mesmo tempo, da nossa extinção, da extinção da humanidade. De fato, é a segunda acepção que predomina nesse imaginário. Nem na série citada, nem nos filmes de George Romero, por exemplo, os animais são levados em consideração. No mais das vezes, são imunes à epidemia zumbi. Aliás, se cabe outro comentário sobre esse gênero, é que ele se desdobra em um ambiente social radicalmente humano. Em vez de caçarem ou plantarem, os personagens costumam comer comida enlatada. Fazem expedições às cidades desertificadas para pilhar bens produzidos pela antiga sociedade de consumo. Vivem deles. Nessas obras, perde-se toda referência ao mundo externo. Em Um Dia dos Mortos, de George Romero,
O mundo pós-apocalíptico se concentra em uma base militar, e os humanos remanescentes são governados por dois poderes, o exército de um lado e a ciência do outro. Os zumbis são sistematicamente capturados por soldados para servirem de cobaias para cientistas. Esses experimentos sangrentos e repugnantes são mostrados em detalhe e espelham a relação entre animais não humanos e alguns cientistas em laboratório. Aí, os zumbis são animalizados. Com os extintos, a relação se inverte, e eles é que podem vir a ser zumbificados. Eu estou me referindo aqui aos projetos de desextinção, que pretendem trazer de volta à vida espécies já desaparecidas. Nesse momento mesmo, um debate acalorado tem por intenção estabelecer os critérios para sua ressurreição. Alguns desses critérios seriam, e eu cito, as causas passadas e futuras da extinção podem ser identificadas e endereçadas? Há uma área suficiente de habitat adequado e apropriadamente administrado disponível agora e no futuro? As circunstâncias socioeconômicas, as atitudes das comunidades, os valores, as motivações, as expectativas e os benefícios e custos antecipados são prováveis de serem aceitos pelas comunidades humanas? Há algum risco de impacto negativo sobre as espécies, comunidades ou sobre o ecossistema da área que vai recebê-las? Há um risco aceitável de um impacto nocivo para os humanos? E, finalmente, será possível remover ou destruir indivíduos translocados ou sua prole da área de soltura ou de uma área mais ampla no evento de impactos ecológicos e socioeconômicos inaceitáveis? Fim de citação. Esses critérios, que se assemelham sobremaneira ao roteiro de Jurassic Park, parecem mais impedir o projeto que viabilizá-lo, desde o primeiro deles. Pois como endereçar as causas da extinção, se são essas causas mesmas o sustentáculo de nosso modo de vida? É como se o antropoceno, enquanto época geológica e sistema de governo, fosse terrivelmente eficaz em fazer entrar neste mundo aquele da ficção científica. Se não, como explicar que nos parece menos incrível satisfazer todos os critérios para a zumbificação dos extintos do que habitar o mundo imaginado por Philip K. Dick em The Android's Dream of Electric Sheep? No romance, a Guerra Mundial Terminus exterminou a tremenda maioria dos animais, e possuir coisa raríssima, é um sinal de distinção tal que se desenvolveu todo um mercado de réplicas eletrônicas, compradas pelos mais pobres. Isto é, a categoria de animalidade, ainda que transfigurada por componentes eletrônicos, quer dizer, por minério, é mais uma vez convocada para que a humanidade possa se conceber como domínio autônomo. Esses animais-máquina, uma atualização distópica do delírio de Descartes, infestam a Terra após catástrofe e reasseguram os sobreviventes de sua humanidade. A empatia que se sente por eles é prova de pertencimento à espécie Homo sapiens e uma das maneiras, no romance, pelas quais se distinguem os verdadeiros humanos dos androides. As ovelhas de Dick responderiam aos cientistas e sua fantasia de ressurreição que elas só podem retornar como máquinas, seus duplos, tal como sonhados pela modernidade. No Sul, já que falei tanto do Norte, por jamais terem sido modernos, há quem sonhe de outro modo. Refiro-me a gente que, obrigada a habitar um mundo desertificado, sempre entreteve uma outra relação com ele. Nas palavras de Rosângela de Tunhi, os Machacali são um povo que cultivou milenarmente uma paciente observação dos comportamentos dos incontáveis seres vivos e construiu com eles um modo de relacionamento oposto à solidão antropocêntrica dos cientistas europeus. Esses índios, que hoje são cerca de 1.600, habitam uma pequenina terra indígena de 5.000 hectares do que um dia foi a exuberante Mata Atlântica. Mas hoje é um território arrasado, onde abunda o capim de pasto, que ironicamente se chama capim colonião. Rosângela, que trabalha com eles há mais de 10 anos, conta que, durante a pesquisa para a publicação de um livro com seus cantos, diversas vezes precisou recorrer a especialistas em zoobotânica para saber a que espécies os Machacali se referiam, tamanha quantidade e variedade de seres que ali compareciam. Com e nesses cantos espíritos, os Inhami, os Machacali atualizam a relação com uma série de entes, como animais que muitos deles nunca chegaram a conhecer. Se a forma corporal dos animais desapareceu de suas terras, vítima do antropoceno, na forma de espírito-canto, eles continuam presentes, afetando e sendo afetados pelos Machacali. Roberto Romero, que trabalha com eles, me contou que, eu cito ele, em campo, eu tinha a impressão, por vezes, de que os animais como que estivessem por ali. Assim, na pequena faixa de mata que resiste na aldeia ou nas fazendas ao seu redor, acompanhava meus amigos em expedições de caça e pesca. Preparávamos armadilhas, e eles costumavam brincar que alguma caça grande cairia.
Via de regra, contudo, voltávamos com um punhado de peixes miúdos, algum pequeno roedor, e, quando se tratava de caça para ritual, acabavam perseguindo no pasto os bois do rebanho. Fim de citação. Rosângela, certa vez, empreendeu com eles uma viagem de quase um mês, na tentativa de encontrar alguns dos animais que fazem parte de seu repertório. E ela conta: fomos até cachoeiras, atravessamos cercas de fazendas para coletar jacas, descemos por boqueirões, visitamos antigos cemitérios, fugimos de ameaças de fazendeiros quando colhíamos suas bananas, pescamos em riachos que podiam frequentar livremente outrora. Fim de citação. Essa viagem foi ocasião do rememoramento de muitas histórias, deixando evidente a intimidade dos Machacali com a terra que habitam, e terminou sem nenhum encontro com animais. Aqui tem algumas fotos deles, os desenhos da mata, toda populada. Também não quero dizer que eles não experimentam em sua carne, com sua terra e seus animais, a devastação. Pelo contrário, se há quem possa falar com propriedade sobre a devastação e a extinção, são essas pessoas. Nas palavras de um deles, Damazinho Machacali, ele diz: antigamente tinha muita floresta. A floresta é muito forte, nos criou, os Machacali, e também criou todos os animais. Antigamente tinha alimento dentro da floresta para Machacali comer. Antigamente, e no nosso tempo, os espíritos moravam dentro da floresta. Agora não tem mais floresta, não tem mais alimentos antigos e também não tem mais animais. Nós queremos a floresta de volta para nossos espíritos morarem. Fim de citação. A cosmologia Machacali comporta um ser que se assemelha, em alguns aspectos, aos zumbis de que falávamos. Trata-se do Yamochá, um corpo morto que não se transforma em Ami, que não passa a fazer parte dos povos espíritos. Rosângela de Tunhi conta sobre o Yamochá. Ela diz: saiu da cova. Sua pele amolecida pela umidade fechada da terra, ao contato com o sol, tornou-se dura e impenetrável. Suas mãos transformaram-se em facas, com as quais corta a cabeça dos parentes que deixou em vida. É um devorador que assusta os mais íntimos. Não canta, não dança, não vive em aldeias. Suas mãos cortantes não recebem e não trocam. Fim de citação. Segundo os Machacali, os brancos nasceram do Yamochá. Não diferem, não trocam, não esperam, não conversam. Sodikoff comentou, e eu cito ela de novo, que as criaturas sugadoras de vida que nos fascinam na tela e nas páginas dramatizam e invertem a relação entre humanos e não humanos. Do ponto de vista, digamos, de um carneiro da barbárie, de um trilho de Guam, ou de um membro de qualquer das espécies que foram extintas na natureza, os humanos são os monstros a serem temidos. O que o imaginário da epidemia zumbi cria é uma reversão da relação da chamada civilização com outros povos, subhumanos e não humanos. Estamos nós, os humanos, histéricos diante da possibilidade do fim do nosso mundo. Temos medo de que, como górgonas do desenvolvimento, acabemos nos olhando no espelho. Enquanto isso, para a manutenção do que pretendemos salvar, aniquilamos diariamente muitos mundos e muitos pontos de vista. De súbito, todos os fantasmas se levantam, apontam para nós e as perspectivas embaralhadas encontram seu lugar. Nos damos conta de que não temos o que temer. Somos nós os zumbis. Obrigada. Quando a Juliana me chamou para ilustrar a fala dela com um pequeno ensaio visual, eu tremi um pouco na base, porque, apesar de sempre tratar nos meus trabalhos da melancolia como perda da terra ou perda dessa suposta natureza, eu nunca havia parado para pensar ou colocar as espécies extintas nesse pacote. No entanto, não tem nada mais melancólico do que pensar essas perdas, esse achatamento das formas de vida na Terra. Então, eu preparei algumas ações bem pontuais, que são simples, pequenas e não tem nada de especial. Esse aqui é um pequeno livro que se chama O Espelho Vazio. Isso é uma fotografia de um espelho que eu apaguei com lixa d'água. Ele não tem autoria, esse livro, e aqui a gente vai ver uma versão reduzida dele para eu poder apresentar. Pequeno memorial efêmero para os desaparecidos da ditadura. Primeira parte. Onde foram parar aqueles que você sequer soube que existiam e que já não existem mais? Ele se chama Espelho Vazio, isso aqui, eu já mostrei a foto. A primeira parte trata de fabulações em torno desses seres que podem ser imaginários ou não,
seres que nos frequentam ou não. Então, eu fiz uma pequena coleta de sonhos com amigos e conhecidos, pedindo para que eles me descrevessem que seres e que tipo de seres apareciam em seus sonhos com frequência, porque a gente conversou muito sobre fantasmagoria, etc., eu e Juliana. Então, eu fiz... esses são seres. Eu os imprimi em casa, em transparências simples, e levei esses seres para passear, digamos, em lugares onde a experiência subterrânea é bem marcada aqui no Rio, como o Aterro do Flamengo, o Largo da Carioca, no centro do Rio, e a Gamboa. Então, temos aqui baleia vermelha com rabo de hélice, que voa perto de aeroportos e engole aviões, ursos de 20 centímetros, zebras com rabos de porcos, equino com corpo metade tecido. Esses lugares todos foram aterrados, ganharam camadas de destruição em nome da higienização e hoje escondem, desde Pereira Passos, nosso primeiro Osman, de muitos, né? Enfim. E aqui tem apenas uma amostra, tem bastante. Assim. E a segunda parte é essa, que se apresente o corpo, que, na verdade, é uma alusão bem direta à questão da ditadura. Eu imprimi esses extintos, que são dados como desaparecidos, e também colei em vários lugares com um e-mail que eu inventei, os desaparecidos do antropoceno@gmail.com, para ver como isso volta. Espalhei também. Essa aqui é super engraçada. São brasileiros e não brasileiros, nesses bichos. Também são alguns dos muitos. Esse aqui é o candango da Juliana, do Juscelino, aliás. Uma maneira de interferir com esses desaparecidos e esquecidos no espaço público, enfim. E essa terceira parte também é bem simples, do achatamento da vida na Terra. 10 mil modos de experimentar o mundo são apagados a cada ano. Então, eu peguei esses espelhos pequenininhos, alguns eu apaguei, alguns eu virei do avesso, e coloquei no final do livro. E ele termina assim. O que acontece é que eu fiz o seguinte: imprimi 12 versões desse pequeno livrinho, e perdi as 12 dentro de importantes arquivos da cidade, que não posso dizer onde, porque a ideia não é a caça ao livrinho, a ideia é ver como ele volta. Então, aqui, no final, tem esse e-mail. Quem achar, se tiver alguma curiosidade, provavelmente vai escrever, e talvez eu responda com alguma coisa. E aqui temos um desdobramento dessas duas ações, que são esse pequeno painel, bem precário, com as transparências dos sonhos. Aqui, abri uma, que elas estão lá no meu ateliê. É uma espécie de microcosmos dessa coleta de sonho. E, enfim, e o segundo desdobramento, que eu não terminei, mas que eu estou adorando. Eu peguei o meu material mais frágil que eu tinha comigo, que é um lençol de seda bem antigo, super difícil de mexer, e comecei a imprimir os desaparecidos nele. Então, isso aqui é para fazer uma espécie de varal e perder por aí também, colocar no espaço. Esse aqui é o Servo de Schomburg. Então, é isso, acabou.